Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. E essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar falando hoje sobre os inimigos da cruz de Cristo, os que dizem que é preciso fazer alguma coisa além de crer em Cristo. Tem muita gente, muitas pessoas, né, que falam que tem que falar o nome de Jesus, Yeshua, sei lá o que, sei lá como, e não, só tem que falar assim. Tem muita gente que fala que tem que se atentar para o Antigo Testamento, que tem que seguir as leis, e a palavra de Deus é muito clara. O apóstolo Paulo ele mostra o sacrifício que ele teve no começo do seu ministério até o final, o qual ele era perseguido pelos judeus, e tinham muitos judeus que falavam que criam em Cristo Jesus, mas todavia eles eram falsos cristãos, porquanto eles falavam que criam e queriam perverter os irmãos que eram incircuncisos, que eram gentis, que eram convertidos a Cristo, a se circuncidar, a guardar os mandamentos, a guardar a lei, o qual quem está morto para a lei, como vai cumprir a lei? Nós temos que entender que quem está em Cristo está morto para a lei, está morto para o pecado. Ele está vivo agora, mas vive para Cristo. Ele não vive mais para si mesmo. E muitas pessoas não conseguem entender. Eu creio que pode haver muitos cristãos verdadeiros que estão sendo pervertidos por esses falsos irmãos. Assim como Paulo teve aquela batalha muito grande em Corinto, que a gente vê em Atos 15, que chegou a ir parar em Gálatas. A gente vê lá em Atos 15 que vai parar lá vão ter uma assembleia lá para discutir a respeito disso. E a gente vê claramente que os apóstolos eles se reúnem e colocam em pauta que nem eles mesmos suportaram, nem os pais deles suportaram encargo tão grande. Ou qual é a lei? E vamos ver aqui Atos 15, a partir do versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Então, todavia, eles falavam que se eles não circuncidarem, não tirarem, cortarem a carne do prepúcio, eles não poderiam se salvar. E nós vemos aqui em outros lugares que ainda não só isso, que eles tinham que guardar toda a lei. Tendo Paulo e Barnabé contenda, e não pequena, discussão com eles. Então, Paulo e Barnabé tiveram essa contenda com eles. Mas Paulo e Barnabé não ficaram contendendo com eles. Foram até a raiz. Onde é a raiz? Lá em Jerusalém. Porque quem tinha ido perverter os irmãos de Gálatas, de Tessalônica, a gente vê nas passagens, os de Bereia, a gente vai conseguir encontrar claramente os de Tessalônica, que tinham os templos, os templos não, né? Esqueci o nome que se dá, as sinagogas de ensino judaico em cada cidade, e Paulo tinha o costume de passar nessas sinagogas para discutir com os judeus e mostrar para eles. Paulo, todavia, no seu ministério, ele mostra em Romanos que o desejo do seu coração era poder salvar alguns dos seus irmãos. Esse está a emulação, ou seja, esse está o ciúme, ou seja, para eles poderem ver que Deus salvava agora também os gentis, e assim colocar aqueles judeus em ciúme para que pudessem ser salvos. Porque Paulo e Barnabé contendo, porque
tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, pois aos apóstolos e anciões, por causa desta questão, Eles, pois, sendo acompanhado pela igreja, entendam que igreja aqui nesse caso é assembleia, eles tendo sido acompanhados pela assembleia por um trecho do caminho, passando pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande glória a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, novamente, assembleia. Entende? Eles saíram da igreja, a igreja foi acompanhando eles, chegando lá, a igreja estava lá e recebeu eles. Isso é muito interessante para a gente ver que está falando no caso de assembleia, de uma reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor Jesus. Porque então a igreja ela está em todo lugar aonde tem um salvo, porque todos são membros de um só corpo. Temos que entender muito bem isso. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido, então eles tinham crido. Não podemos discutir se creu ou não creu, eles dizem crer, professam. Mas Deus sabe, conhece os que são seus. Levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes obedecer à lei de Moisés. Então aqui nós vemos, em todo o tempo, que eles falavam que era necessário que circuncidassem e era necessário também que eles guardassem o rito mosaico. E qual a palavra de Deus é contrária a isso. A palavra de Deus não pode entrar em contradição. E nós vemos nas cartas de Paulo, nas de Pedro, valorizando as cartas de Paulo, dizendo que há pontos difíceis entendimento, que os indoutos inconstantes tentam perverter. Então a gente pode ver que o apostolado de Paulo era assim aceito pelos outros apóstolos, porque sabiam que o Senhor tinha convertido Paulo para essa missão, para essa obra. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Então eles se congregaram para considerar esse assunto. Ou seja, foi uma reunião que eles tiveram, uma assembleia, para poder considerar esses assuntos. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então aqui ele está falando dos da família do centurião Cornélio, que a gente pode ver que todavia a igreja de Roma, Paulo ainda não era conhecido de vista deles. E nós sabemos que Pedro começou esse ministério, ao qual Paulo, logo após sua conversão, assumiu a sua posição. E Pedro ficou restrito ao evangelho da circuncisão, como a gente vê claramente em Gálatas 2. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Então a gente vê essa passagem aqui lá em Atos 10, onde Pedro desce, vai, evangeliza os da família do centurião Cornélio
E assim como no princípio da igreja, Deus deu o Espírito Santo para que eles pudessem falar em língua, ao qual ficou uma evidência muito clara. E cada um falava, a gente vê em Atos 2, que falava em outras línguas, línguas de ser humanos, egípcia, fenícia, Capadócia, e assim também do mesmo jeito lá em Atos 10. E nós vemos o motivo, porquanto tinham descido juntamente com Pedro alguns irmãos que eram da circuncisão, varões crentes, como está escrito na palavra de Deus. E a gente vê em Atos 11 que esses irmãos tinham descido com Pedro para poder servirem de testemunhas, que Deus também dava o Espírito Santo a nós, os gentis. E todavia é isso. Essa é a palavra de Deus, que ela mostra que todos os dons eles têm uma utilidade. E então a gente vê que tinha utilidade. Para que usar o dom de língua naquela época? E a gente vê que hoje em dia não há uma necessidade, não há um porquê. Então, se não há ninguém que entre na reunião da igreja que ele seja judeu, que é os judeus que busquem sinais, que seja judeu, que se alguém falar em língua, que fale isso por 1, 2, quando não muito, 3, e que haja intérprete. E se não é intérprete, fique calado na igreja. Então é bem claro que dá para a gente perceber que hoje em dia as pessoas dizem que falam dom de língua estranha e não cabe, não vem ao caso nem trazer isso agora. Mas isso não coincide com a palavra de Deus. Continuando aqui. E Deus que conhece os corações. Essa parte de e Deus que conhece os corações é muito importante, que a salvação é individual. Se a pessoa realmente crê, só Deus que sabe. Mas quando ela professa ser cristão, então deve andar como cristão, deve andar como tal, como a palavra de Deus nos ensina. Se alguém se diz irmão e não anda como tal, como irmão, nem saudei, nem comei com ele, nem andai com ele. Ou seja, para constranger ele. Não é assim, agora nunca mais eu falo. Não. Se aquela pessoa se envergonhar e se constranger e quiser voltar a andar, voltar a ter comunhão, ela deve ser tratada como a gente encontra lá em 2 Coríntios 2, que a gente pode imaginar que aquele irmão de 1 Coríntios 5, ao qual estava em pecado moral, e o apóstolo Paulo fala para ser cortado da comunhão da igreja, para que seja entregue a Satanás, para que seja para a destruição da carne, para que o espírito volte, seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos lá em 2 Coríntios 2 que para não receber asperamente, para ser brando, todavia se a pessoa se arrepende, devemos aceitar, claro que ela vai ser tratada, por quanto ela está contaminada ainda com aquele fermento, e a palavra de Deus fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então qualquer coisa que esteja contrária à palavra de Deus, contrária aos desígnios que a palavra de Deus nos impõe, essa pessoa deve ser tirada do meio, deve ser posta fora, ou dependendo do grau de coisa que ela fez, se ela quer realmente se consertar, ela deve ser posta fora, ser disciplinada, não posto para fora, né? Mas se a pessoa não está se atentando, sim, ela deve ser posta para fora da comunhão da igreja. Parte 9, né? E não fez distinção algumas entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então é por fé, não adianta. Quando nós cremos é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Agora, pois, por que tentais a Deus? Então, por que tentais a Deus? E pondo sobre os servis dos discípulos, sobre os que criam por meio dos discípulos, um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar. E esse jugo que nem eles, nem os pais deles podem suportar, é a lei.
Porque a lei fala o quê? Que quem cometer, quem errar alguma coisa, transgredir uma coisinha só que é da lei, ele é réu de toda a lei. Ou seja, é impossível cumprir a lei. E nós estamos o quê? Mortos. Mortos para o pecado, mortos para a lei também. Porque nós vivemos em Cristo, nós vivemos para Cristo. Um cristão, ele é cristão porque ele vive para Cristo. Ele é de Cristo. A liberdade de um cristão não é libertinagem. A liberdade de um cristão está em Cristo. Um navio, ele não é liberto em terra firme. Um trem não é livre fora da linha férrea. A liberdade de um trem é na linha férrea. A liberdade de um navio é na água, no mar. A liberdade de um avião é no ar. Então nós temos que entender essas coisas. Que a liberdade do cristão é em Cristo. Ela vai ter limites. Porquanto somos filhos de Deus. E assim como filhos, devíamos andar como filhos. E não como incrédulos. E a palavra de Deus fala que Deus açoita a todo que recebe por filho. Então, se é filho e está sem disciplina, não sois filhos, mas sim bastardos, porque não há filho que não esteja sem disciplina. Agora, 11, aliás. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então todos a multidão se calou e escutava a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentis. Isso é muito importante quando a gente entende que é somente pela graça, é somente pela fé, como está escrito. E quando nós vamos em Atos 17, a gente encontra Paulo, como era de costume dele, lá indo nas sinagogas em Jerusalém, em Tessalonicense. Em cada cidade, naquela época, era comum ter uma sinagoga de judeus. E assim também no mundo todo hoje também. Se a gente for andar por aqui, a gente vai achar. Eu conheço, em Copacabana tem uma sinagoga judaica. E assim, todavia, nós vamos encontrar em todo lugar uma sinagoga judaica. Porque é comum já isso, já desde aquela época. E aqueles irmãos, eles tinham ciúme, invejas do evangelho que era pregado aos gentis. E nós vemos claramente isso quando a gente lê assim, eu aconselho as pessoas que querem realmente entender a lei Atos, porquanto vão ver o quanto os judeus perseguiam o ministério do apóstolo Paulo e perseguiam a igreja. Tendo passado por a partir do 17, a partir do versículo 1, Atos 17, 1. Tendo passado por Anfípolis e Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então, sinagogas são locais, são escolas judaicas, são escolas de estudos judeus, porque templo não é templo, templo é somente um, que era o que tinha naquela época, o de Jerusalém, lá em Israel. Ora, Paulo, segundo o seu costume, então já era costume de Paulo, foi ter com eles e por três sábados discutiu com eles estas circunstâncias, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anunciei, dizia ele
ele é o Cristo. Então nós vemos o que ele apresentava o evangelho. Como a gente vê lá em 1 Coríntios 15, ele dando aquele reforço para os irmãos. Ele fala que já apresentou o evangelho, ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi ressuscitado, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Então a gente vê que a abreviação, assim, o resumo do evangelho é esse: Cristo morreu pelos nossos pecados. E é isso. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é a base do evangelho, é a simplicidade do evangelho. E alguns deles ficaram persuadidos e admiraram a Paulo e Silas, bem como grande multidão dos gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas, aí vem o problema, mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens maus. Então, eles eram muito perversos. Por conta, eles sentem-se uma inveja dessa palavra do evangelho. Dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson, os procuravam para entregá-los ao povo. Ou seja, eles invadiram a casa desse irmão Jasson para poder pegar os apóstolos, para poder pegar o apóstolo Paulo, sabe? Eles eram cruéis. Eles não queriam que o nome de Cristo fosse propagado. Eles são inimigos do evangelho. Aqui no versículo 10, ele vai para outra cidade, o apóstolo Paulo. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Barnabé para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Então, eles saíram lá de Tessalônica e agora foram para Bereia. E do mesmo jeito que em Tessalônica, que já era um costume de Paulo, ele foi para a sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Vamos ver? Porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Ou seja, eles não acreditaram em Paulo e fizeram bem, fizeram certo. Portanto, o que eu estou falando, se a pessoa está acreditando em mim, ela está errada. Não tem que acreditar em mim. Pega a palavra de Deus, Bíblia, e veja o que está escrito, realmente ser assim. E é isso que a palavra está falando, que devemos ser como os de Bereia, devemos examinar, devemos olhar atentamente se é mesmo assim que ele está falando. O que o Daniel tem trazido, está falando nesse vídeo, é realmente isso. E assim que nós devemos ser como os de Bereia, que examinavam todos os dias. Examinar a palavra de Deus, ver se é assim mesmo. Aqui em Romanos 28, Romanos 11, versículo 28, a gente encontra aqui o porquê os judeus eles não aceitam esse evangelho. Quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, por causa da gente, de nós judeus, de gentis. Eles são inimigos do evangelho. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, eles são amados, eles são povo de Deus, sim, até hoje.
E Paulo, todavia, a gente vê que ele tentava trazer emulação, trazer o ciúme, trazer a mente deles de que essas coisas estavam tão escritas na palavra de Deus. E não para eles deixarem de perverter o evangelho. No versículo 25 desse mesmo capítulo, a gente leu 28, a gente vê aqui, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então, este mistério, qual mistério? A gente acabou de sair lá dele, lá de Atos 15, o qual o Senhor voltará e reedificará o templo, o tabernáculo de Davi, depois que tirar um povo para o seu nome dentre os gentios. Para que não presumais de vós mesmos, não presumais de nós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Então, veio em parte. Temos que lembrar que o começo da igreja foi todos judeus, até chegar na família do centurião Cornélio. Ali entrou os gentios. E aonde eles tiveram que ter testemunhas para poder falar. Pedro teve que desceram alguns da circuncisão com Pedro. E a gente vê o porquê que eles puderam presenciar que Deus dava o Espírito Santo também aos gentios. E nós vemos que os sinais são dons para os gentios. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Haja entrado aonde? Entende? Esse mistério que está falando aqui. Não ignoreis esse mistério. Em Atos, voltando para Atos 15, ali ele fala, no versículo 11, mas cremos que somos salvos pela graça, do mesmo jeito, do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então nós vemos que é pela graça. Então, no versículo 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Então, do mesmo jeito que está escrito lá em Romanos 11, está escrito aqui em Atos 15. E com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Então nós temos que entender que o Senhor ama o seu povo, que Israel é o terreno, mas agora, nesse momento, seja judeu ou seja gentil, se creu, é salvo por graça. E no capítulo 11 de Romanos, né, no versículo 5 e 6, a gente vê: assim, pois também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, a eleição da graça. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. De outra maneira, a graça já não é graça. Graça é a misericórdia de Deus para todo que ele chama, para todo que ele recebe como filho. A graça de Deus é Cristo crucificado. Quando eu entendo que Cristo morreu naquela cruz por mim, entende? Como assim? E a palavra de Deus fala que, como Cristo morreu, nós estamos que mortos com Cristo. E se vivemos, para Cristo vivemos. Então, ser cristão não é ser chamado para libertinagem. Não é. Ser cristão é chamado para viver em Cristo. Morto para o mundo, morto para a lei. Porquanto a lei é santa e justa.
Mas quem consegue ser santo e justo e viver pela lei? Ninguém, é impossível. A não ser que a pessoa esteja morta. E agora sim ela vive naquele que conseguiu cumprir toda a lei, que é Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Nós vivemos em Cristo e devemos ser imitadores dele, independente se conseguimos cumprir os seus desígnios ou não, mas jamais, de maneira nenhuma, perdemos a salvação. Nós devemos saber que nós estamos mortos para os desígnios desse mundo. Nós devemos desviar a inclinação da nossa carne deste mundo, porque a nossa carne ela vai combater contra o espírito, como está escrito na palavra. A palavra de Deus fala que a nossa carne se opõe. Em Romanos 3, versículo 8, Romanos 3, versículo 8. E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa. Então, a gente pode ver que naquela época lá de Paulo, lá em Romanos, que ele escrevendo a carta para Romanos, para a igreja que estava em Romanos, para a assembleia que estava em Romanos, que já haviam alguns que falavam, então façamos o mal para que a graça de Deus abunde. Entende? Sabe? Caluniosamente. E nós vemos aqui nesse mesmo capítulo de Romanos 3, mas agora sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus, que é pela fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. A única maneira de um homem ser justo é sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua graça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça, mediante justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, somos justos porque somos justificados, não porque tenhamos feito alguma coisa. Eu espero que seja de boa entendimento, que os irmãos possam entender, e se quem não crê ainda, que possa vir a crer. Fiquem com Deus. Amém.